Mas louvado seja Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Como disse a apóstola, nós cremos naquilo que Deus tem para esse território. Amém? Amém? Amém. Eu creio no que Deus tem para essa igreja. Quando Deus me chamou, eu não tinha ideia do que Ele iria fazer na nossa vida. Eu só queria servir ao Senhor. E louvado seja o nome dEle, que a gente continua servindo e gerando vidas, né? Eu sou um homem feliz por servir a Deus, feliz por ter a minha família em Deus, meus filhos, minhas netas, né? Meu cunhado, minha cunhada que está aqui, tantas pessoas da nossa família que estão nos caminhos do Senhor. E a gente continua falando a mesma coisa. A palavra de Deus tem que ser lâmpada para o seu pé. Evangelho não é festa, evangelho no sentido de festa, de bagunça, de faço o que eu quero, né? Lógico, nós estamos em festividade. O evangelho é uma coisa muito séria, precisa ser levado a sério, porque quem quer ir para o céu tem que ter vida com Deus. Se você quer ir para o céu, você tem que ter vida com Deus. Metade da igreja não vai entrar no céu. E a gente tem que pensar sobre isso. Metade vai ficar, se não ficar mais. Por que isso? Porque a igreja está querendo sair de um modelo. Houve um modelo estabelecido. Jesus é a forma que forma. Ponto. O evangelho é a forma que forma. Não adianta você querer mudar isso. Nós estamos no século 21. Ele disse, a minha palavra permanece para sempre, não vai mudar nada. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, mas no final, quinta, né? Na igreja eu disse que seria tão bom se nós pastores tivéssemos um livro. A gente vai lá e escreve o nome das pessoas, fala, Deus, são esses aí que vão entrar. Mas não é. O livro da vida está lá, quem vai fazer a anotação é o próprio Senhor. Então nós precisamos ter o nosso nome escrito no livro da vida, irmãos. Tem muita gente dormindo, distraída, embriagada com o mundo. Tem muita gente fazendo um paralelo, luz, trevas, e isso não vai nos levar a lugar nenhum. Como disse a pastora Elizabeth, nós somos uma igreja em célula. E nós somos uma igreja de discipulado. Olho no olho, confrontando, alinhando. Nós não estamos preocupados com quem entra e sai, nós estamos preocupados com quem quer ficar. Quem quer ser tratado. Quem quer ouvir palavra de Deus. É muito fácil vir aqui só massagear o ego de vocês com palavras de ânimo. Vamos lá, estamos vencendo, estamos isso. A questão não é essa, a questão é nós precisamos entrar no céu. Na casa de meu pai há muitas moradas, há uma morada para você no céu. Amém? Gênesis capítulo de número 2, verso 26. Vamos falar um pouquinho de umas coisas que é meio doideira para algumas pessoas aí. Mas fique em paz, no final, se você entender, você vai ficar tão doido quanto a gente. Gênesis 2, 26. Quero louvar também a Deus, como disse a apóstola, pela disponibilidade dos diáconos e irmãos daqui, dessa igreja. Esses dias estavam pintando aqui, né, pastor? Quero agradecer a todos vocês. E quero frisar aqui, né? A Igreja Vida com Propósito é uma igreja familiar. 2. Ou eu errei aqui na anotação? Tá certo? 2. Não tem? Então é 1. Eu que errei aqui. Fui eu. Eu que anotei errado. 1:26. Pronto. É para você ver que fui eu mesmo que escrevi. Não foi colado. Amém. E frisar aqui que a Igreja Vida com Propósito é uma família. A gente considera a nossa igreja uma família. E não tem separação, né? É uma igreja só. Nós estamos, por enquanto, com 4 igrejas, mas é uma só.
Então, uma igreja socorrendo a outra, uma igreja ajudando a outra e fazendo aquilo que precisa ser feito. Vamos lá. Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio, diga comigo, domínio, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, diga, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado toda a erva que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e de todas as árvores em que há frutos que dê semente, isto vos será por mantimento. Feche um pouquinho os teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, te agradecer, bendizer ao teu nome, porque só tu és Deus. Louvar ao Senhor por estes 2 anos desta igreja, neste bairro. Nós cremos em nome do Senhor Jesus que este território será conquistado de forma sobrenatural e surreal. Senhor, nós cremos em nome de Jesus que as famílias deste bairro serão alcançadas pelo Evangelho, Pai. Eu oro por cada igreja que existe neste bairro, não importa qual é o nome desta igreja, esta igreja leva o teu nome, Pai. Por isso, ó Pai, que o Senhor abençoe todas as igrejas do bairro do Morrinhos, e que o Senhor dê colheitas sobrenaturais a estas igrejas, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o teu Espírito Santo nos ministre nessa noite, de acordo com o teu querer e com a tua vontade, em nome de Jesus, amém e amém. Bem, queridos, veja só, Gênesis capítulo 1, verso 1 vai dizer que Deus criou os céus e a terra. A terra, diz a palavra, ela estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, até que Deus disse: haja luz. A primeira coisa que eu preciso entender é que a nossa vida, quando nós vivemos longe do princípio da palavra, ela é uma vida deformada, é uma vida vazia. Nessa vida vazia nós vamos buscar a alegria, a satisfação, o prazer, em tantas coisas. Uns vão para a área da bebida, outros para a droga, outros para a prostituição, outros vão aí viver absolutamente de festa em festa, tudo em busca de saciar algo que não tem como ser saciado, porque a única coisa que pode saciar de fato a nossa vida é a presença de Deus. Nós temos uma tríplice formação, nós somos um ser triplo, né? Nós somos corpo, alma, espírito. E nós podemos satisfazer a nossa carne, a nossa alma, de qualquer forma, mas o nosso espírito não. O nosso espírito, ele precisa de uma essência que é espiritual e que só pode vir da parte de Deus. E tudo aquilo que eu colocar no meu espírito, que não é do céu, tudo aquilo que eu permitir que espiritualmente entre no meu espírito, que não é do céu, vai me adoecer. E é por isso que nós temos tantas pessoas sofrendo aí, tantas pessoas passando por apertos, por dificuldades. E há algo que eu preciso entender nessa dinâmica, porque Deus começa então a dar ordens e dar forma a todas as coisas. Haja luz, e começou através da luz a separação de dia e noite, as estrelas, toda a parte de fauna e flora, tudo sendo preparado por Deus.
E tudo com um propósito. Sabe por quê? Porque Deus não cria nada sem propósito. Olha para o seu irmão e diga aí, você está entendendo? Você não foi gerado para viver à toa. Deus tem um propósito com a tua vida. Tudo que Deus criou, Ele criou com um propósito. O sol para brilhar, para ser o dia, a lua para a noite, as árvores para frutificarem, os animais para multiplicarem e nos alimentarem. E assim tudo foi feito com um propósito. Mas chega um determinado momento, depois de tudo estar pronto, depois de tudo estar preparado, aonde Deus vai criar a mim e a você, o homem e a mulher. E a partir do momento que Ele cria o homem, Ele vai fazer algo. Ele vai dar ao homem governo. Repita comigo, governo. Deus criou o homem, sua imagem e semelhança, abençoou esse homem e deu a ele domínio sobre todas as coisas. Lamentavelmente, nós vivemos em uma geração que ela tem problemas com responsabilidades. Não é fácil realmente chegar aqui há 2 anos com os desafios que nós temos. Seria muito mais fácil dizer, olha, a opressão naquele território é tão grande, a ação do diabo naquele território é tão terrível, que não foi possível sustentar a igreja ali. Nós temos o hábito de dizer, se tudo vai bem, é porque Deus está nos abençoando. Mas se tudo vai mal, é porque o diabo está nos perseguindo. E a questão é onde nós encaixamos a nossa responsabilidade. Nós fomos chamados a uma responsabilidade. Você precisa ter responsabilidade com a sua vida, com aquilo que Deus colocou na sua mão. Deus pegou a terra e entregou na mão dos homens. Deu a você, deu a mim o governo. Esse governo é ratificado em Cristo Jesus, porque Adão perde o domínio sobre tudo, perde o controle de tudo, perde o governo, mas Jesus recuperou. Vou falar de novo, ver se você acredita. Na cruz do Calvário, Jesus falou assim, ó, tudo que o diabo roubou de vocês, eu estou entregando de volta na tua mão. O problema é que tem gente que pegou e já entregou de novo na mão de Satanás. Esse é o nosso problema. Porque Deus me deu o governo. Diga comigo, o governo. Sabe quando você diz lá aquela frase que está em Filipenses, capítulo de número 4, verso 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece? Quem já declarou isso sobre a sua própria vida? Diga eu. Então você pode. Eu vou falar de novo, você pode. Eu vou falar mais uma vez, você pode. Desde que você tenha governo. Quando Jesus ratificou o governo, no envio do Espírito Santo, entre as benéficas do Espírito em nossa vida, Ele nos deu uma coisa chamada domínio próprio. Aprender a se controlar. Tem muita gente descontrolada. Tem muita gente dizendo, o diabo entrou na minha finança, eu estou devendo no banco, eu fiz isso, eu estou com o nome no SPC, no Serasa, eu estou todo enrolado, eu estou ali, eu até entrego o meu dízimo, mas estou enrolado. Não é que você está enrolado e o diabo entrou nas suas finanças, é porque você está descontrolado. Você não domina a arte de administrar aquilo que você tem.
Você não está governando sobre o seu dinheiro está governando sobre você. Quem está me entendendo? E tudo aquilo que você não governa, te governa. Tudo aquilo que você não domina, te domina. É por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Então, se eu tenho domínio sobre determinado assunto, e alguém vem tentar me enrolar, vem tentar me enganar, na mesma hora eu vou me levantar: opa, não é assim. Eu tenho domínio sobre isso. Eu sei o que eu estou falando. Quem está me entendendo? Então nós precisamos trazer sobre a nossa vida o entendimento de que existe Deus, sim, nos abençoando, sim, nos prosperando, sim, provendo sobre as nossas vidas, sim. Existe o inimigo nos oprimindo, sim. A Bíblia diz: pois o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor buscando a oportunidade. Buscando a oportunidade para poder te atacar. Mas se ele não encontrar a oportunidade, como ele vai te atacar? Quem está entendendo? Há coisas que eu preciso entender, e Paulo diz isso quando escreve a igreja de Coríntios: todas as coisas me são lícitas, porém nem todas as coisas me convêm. O Éden era um lugar criado por Deus com toda a provisão. Deus disse ao homem: coma de tudo. Ele não falou: coma do que você quiser. Coma de tudo. Desfrute de tudo. Para quê? Para que ele seja o teu provedor. Para que eu diga: tudo aqui que eu desfruto vem de Deus. Porque o provedor é aquele que provê. Sim ou não? Mas ele também disse: porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não coma, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. Mas estava onde? Estava num território permissivo. Não tinha uma placa: proibido adentrar esse lugar. Não tinha uma cerca. Depois que o homem cai, o Senhor manda um anjo com espada, meu irmão, para defender. Aqui ninguém pode entrar. Você vai pegar o que eu estou querendo te dizer hoje. Deus vai te libertar de muita coisa hoje. E Deus vai te prosperar muito se você entender essa palavra. O território era livre. Aonde estava a árvore do conhecimento do bem e do mal era livre. Por quê? Porque se estivesse ali uma cerca de fogo, um anjo com espada, você nunca ia chegar lá perto. Você nunca ia se aproximar de lá. Opa, ali eu não vou. Estou vendo ali os irmãos ali naquela porta, estão com uma cara de bravo. De repente, se eu passar ali, eles vão me bater. Eu vou pelo outro lado. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sabe por quê? Porque Deus te deu livre arbítrio. Então ele colocou ali a árvore, dizendo: coma de tudo, mas não toque lá. Não entre lá. O que Deus esperava? Se Deus falou para mim não comer, eu não vou chegar nem perto. Tem gente que gosta de colocar a vida em risco, irmão. Tem gente que gosta de andar em lugar perigoso. Tem gente que gosta de passar perto do perigo. E é por isso que muitos caem. Eva, quando passou ali, com certeza a árvore devia ser muito bonita, para chamar a sua atenção. Como tem muita coisa no mundo que é muito atraente para chamar a sua atenção. Mas se eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, a primeira coisa que eu tenho que fazer é passar longe. Eu não vou colocar a minha vida em ambientes que podem prejudicar o meu relacionamento com o Criador. Repita ao seu irmão o que eu vou lhe falar agora. A responsabilidade de fazer
O que é certo é sua. Nem Deus, nem o diabo tem poder sobre a sua decisão. Nem Deus, nem o diabo tem poder sobre a sua decisão. Porque Deus deu a você o poder de governo. Deus deu a você o poder da decisão. Nós precisamos entender isso para desatar naquilo que é espiritual e naquilo que Deus tem para a nossa vida. Se eu quero desfrutar bênçãos de Deus, eu preciso entender que não existem cercas que me impedem de entrar naquilo que é proibido. Mas para que eu viva debaixo de uma bênção, eu preciso aprender a renunciar às minhas próprias vontades. Enquanto eu não aprendo o que é renunciar coisas, renunciar ambientes, renunciar para que eu me mantenha no caminho que Deus tem preparado para a minha vida. Porque naquele dia, eu não vou poder dizer, Deus, mas é que foi o diabo que me levou. Não foi. O que te levou foi a tua vontade, foi o teu desejo, foi o querer experimentar, foi o querer provar, foi o querer estar ali. É nossa responsabilidade, e por isso Deus vai cobrar de cada um. Deus não está preocupado com as teologias modernas que estão mudando a mentalidade da igreja. Porque naquele dia Ele vai falar, mas não está escrito. Você fez porque você quis. Pastores amedrontados. A minha igreja vai ficar vazia, porque a igreja aqui do lado pode isso, pode aquilo, a minha não pode. Não, vou mudar. Jesus disse, em Mateus capítulo 16, verso 24, se você quer ser meu discípulo, aprenda a renunciar. Para de ficar brincando com o pecado. Sua família pode não estar vendo, seu pastor pode não estar vendo, seus irmãos da igreja podem não estar vendo, mas tudo está perante os olhos do Eterno. Ele está vendo. E de repente o Espírito Santo está dizendo, filho, sai desse ambiente. Sai desta situação. Por quê? Porque cabe a mim renunciar. Porque se eu quero viver o que Deus tem para mim, eu tenho que renunciar. Eu tenho que abrir mão. Eu tenho que renunciar às minhas finanças. Eu tenho que renunciar a tudo. Em Gênesis 12, Deus disse a Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para o lugar que eu vou te direcionar. E Abraão precisou abrir mão. Não é só renunciar ao pecado. Às vezes você vai ter que renunciar coisas por amor a Deus. É renúncia. Estar aqui, os pastores com os seus trabalhos lá fora, com as dificuldades com os filhos, isso chama-se renúncia. Deus abençoa a igreja, sim. O diabo luta contra a igreja, sim. Mas é nossa responsabilidade fazer essa igreja crescer. É nossa responsabilidade evangelizar esse bairro. É nossa responsabilidade abrir células nesse território. É nossa responsabilidade. Meu casamento está em crise. Eu estou passando por problemas. É
É sua responsabilidade cuidar do seu casamento. Quando Eva, ela prova do fruto, leva para o seu marido, ambos se escondem de Deus. Sabe o que vai dizer? Tudo bem? Vai lá. Quando ela está ali, que ela prova, leva e se escondem de Deus. Quando Deus vem para visitá-lo, presta atenção aqui que é o espiritual, irmão. Quando Deus vem para visitar, Ele vai cobrar de quem ensinou. Adão, o que você fez? Ele vai chamar a responsabilidade aquele a qual Ele tinha ensinado. O que você fez, Adão? Você comeu do fruto que eu disse que não era para você comer? Quem tinha que renunciar o desejo de provar era Adão. Foi me ofertado. Olha, come, experimenta. Não quero. Ainda que eu tenha vontade, eu não quero. Ainda que me dê, eu não quero. Por quê? Porque existe uma orientação. Porque existe uma ordem de Deus. E eu preciso obedecer a ordem dEle. Ramanai kromanalabaia. Porque não é Deus fazer a minha vontade, mas eu fazer a vontade dEle. Porque no jardim do Éden, o homem fez a sua vontade, mas no jardim do Getsemane, Jesus fez a vontade de Deus. Ramanai kamanarasobe kamanácia. Jesus, no jardim do Getsemane, Ele manifesta o que eu estou vos dizendo, quando Ele disse: Pai, se possível for, aparta de mim este cálice, ou seja, o meu desejo agora, neste momento, é que eu não passe por isso que eu vou ter que passar. Essa é a minha vontade, Pai, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É isso que eu como igreja preciso aprender. É isso que como igreja você precisa aprender. Eu fiquei tão tentado, tão provado. É isso que o diabo quer, que você se sinta provado, tentado e ceda. Mas no momento, ainda que você se doa, ainda que você fique ali atormentado, perturbado na mente, mas você não negar o nome de Deus, você dizer a Deus: não, Deus, eu estou tentado, eu estou aqui quase que cedendo para isso, mas não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a tua vontade. Porque o Senhor me deu governo. O Senhor me deu governo. Quem domina minha mente sou eu. Eu domino, eu falo, obedeça ao Senhor. Eu me sujeito a Ele, sou eu que domino a minha vontade. Isso serve para tudo na tua vida. Tem gente que quer fazer dieta, não aguentei, eu comi o doce. Quem te governa é o doce ou a vontade de chegar a um objetivo? Renunciar está sendo o que a igreja menos pratica nos nossos dias. A renúncia. Fazer a vontade de Deus. O que você faria agora? Se Deus falasse para você: abandona tudo e vai para a África. Deixa tudo agora.
seu projeto, seu sonho, sua casa, seu carro. Eu quero que você venda tudo e vá para a África. Porque é fácil. Evangelho para nós aqui no Brasil é fácil. Vir ao culto, dar glória a Deus, voltar para nossa casa, Deus me dá um bom salário. É fácil subir no altar, dizer Deus me deu um carro. Mas cadê os homens que sobem no altar e falam assim, eu dei o meu carro para a obra missionária? Eu saí do meu emprego e me confiei plenamente na provisão do Eterno. Não estou dizendo para você fazer isso, porque quem faz isso sem direção não faz a vontade de Deus. Tem muita gente dizendo, eu estou fazendo por Deus, Deus está falando assim, eu não mandei você fazer nada disso. Mas é renúncia. A renúncia que a igreja precisa ter para viver o que Deus tem para ela. O jovem rico, que fácil dizer para Deus, eu cumpro os mandamentos, obedeço, eu faço tudo. Jesus só esperando o momento. Olhe para a pessoa do seu lado e fala assim, Jesus te conhece tão bem. Você pode enganar qualquer um, mas Jesus tu não engana não. Ele te conhece. E ele ficou esperando aquele jovem rico dizendo, eu honro meu pai, eu faço isso, eu faço aquilo, eu oro, eu jejuo, tal. Jesus, só te falta uma coisa. Como assim? O que falta? Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Opa, espera aí. Vender tudo? Dá tudo? Aí não, né? E ele foi embora. E Jesus disse assim, escreve isso aí. É difícil. Alguém que tem riquezas impregnadas, orgulho impregnado, entrar no reino de Deus. Por que ele não pediu para Zaqueu, que era rico? Lembra de Zaqueu? Zaqueu era rico. Rico, ele subiu numa espinheira brava, eu quero ver quem é Jesus. Jesus falou, desce que eu vou na tua casa. Ele entrou na casa de Zaqueu, rico. Por que Jesus não disse, falou assim, ó, pega tudo que você roubou e devolve? Porque não precisava. Ai meu Deus, você vai entender o que eu estou dizendo agora. Não precisava, sabe por quê? Porque ele se apaixonou por Jesus. Se Jesus pedisse, não ia doer nada. Ele mesmo que fala com a boca dele, irmão. Ele diz, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu não quero devolver só o que eu defraudei, eu quero devolver com juros, correção monetária. Mas Jesus não falou precisa, sabe por quê? Porque o que Deus fala conosco, às vezes para entregar material, é para tratar o que é espiritual, meu irmão. É para tratar o que está fazendo mal para nós. Ele nunca vai pedir algo para você, querido, que venha te prejudicar. Quando Ele pede algo é para te abençoar, prosperar, desatar. Eu não sei se alguém entende isso aqui nessa noite. Eu não sei se essa palavra mexe com você, mas se você entender isso, você vai desatar em um sobrenatural. Rete comandai, ramande comanaracha. E é isso. Ele pega Abraão, tira da terra dele. Prospera Abraão, abençoa Abraão, dá o filho que Abraão tanto queria. Que lindo. Um belo dia Abraão acorda, Deus fala assim, Abraão, e ele deve ter ido assim, poxa, imagina, só benção. Só chegando. Quem quer receber, diga eu. Quem quer receber mais, diga eu. Quem quer receber 10 vezes mais, diga eu. Quem quer dar, diga eu. Jesus está falando, te conheço. É, irmão. Abraão acorda. Deus fala assim, Abraão, ô Senhor, estou aqui. Glória a Deus, aleluia. Pega teu filho, teu único filho,
aquele que tu ama, vai lá para Moriá e sacrifica ele para mim. É nessa hora que o crente fala: eita, que Satanás está falando na minha orelha. Abraão não discute com Deus. Historiador Flávio Joséfo, ele diz assim: e ao ouvir a voz de Deus, Abraão se cala e obedece. Tem gente aqui que Deus está falando assim, ó: apenas se cale e me obedeça. Não quero você questionando, não quero você reclamando. Cale-se e me obedeça. Cale-se e... Abraão diz: prepara todas as coisas. 3 dias caminhando, chega lá no pé do monte, os seus auxiliares que ali estão, ele fala assim: olha, fiquem aqui que eu vou com o menino lá, eu vou sacrificar e nós já voltamos. E ele sobe com o menino, ele prepara todas as coisas para sacrificar o menino, mas na hora do sacrifício Deus brada: pode parar, Abraão, não precisa, porque agora eu sei. Como assim agora eu sei? Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas nem Abraão conhecia ainda o nível de confiança que ele tinha em Deus. Ele precisava entender que para seguir a Deus você tem que renunciar a qualquer coisa que Deus te peça. Qualquer coisa que Deus te peça. É por isso que Ele te deu o governo. A segunda coisa é o poder da decisão. Diga assim: Deus me deu o poder da decisão. É 9h30 que acaba? Teoricamente. Não vai dar tempo. Deus me deu o poder da decisão. Cabe a mim, a você dizer sim ou não. Eu não vou ter tempo para falar tudo que Deus tem colocado no meu coração com isso. Mas eu preciso entender que nesse governo que Deus me deu foi justamente para eu aprender a dizer sim ou não. Cabia exatamente a Eva, a Adão e a muitos dizer não. Não. Cabe a mim dizer não. Por quê? Porque a partir do momento que eu tomo uma decisão, eu dou um destino à minha vida. A partir do momento que você toma uma decisão, você decretou algo sobre a sua vida. Haverá sempre uma luta interior dentro de nós. Essa guerra vai existir até o último dia da nossa vida. Paulo fala sobre isso, escrevendo na igreja da Galácia. Ele fala que a carne vai lutar contra o espírito contra a carne, lá no capítulo 5, verso 17. Em Deuteronômio 11, 26, Deus fala assim: eu coloco diante de vocês a bênção. E ele diz o quê? Escolhe. Ele diz o quê? Escolhe. Aí ele fala assim: eu vou sugestionar. Escolhe a bênção. Agora ele não está dizendo assim: escolhe a bênção ou a maldição. Ele diz assim: tem 2 caminhos. De acordo com as suas decisões, ou você vai caminhar para a bênção, ou você vai caminhar para a maldição. Então ele está falando assim: aprenda a tomar decisões. Olhe para alguém aí e diga: aprenda a tomar decisões.
Foi o que Josué fez com o povo, lembra? Depois de tudo, Josué, ele está ali com o povo e diz assim: olha, todas as boas palavras que Deus falou, Deus cumpriu, Ele veio nos abençoando. Agora vocês vão fazer uma escolha. Se Baal é Deus, segue Baal. Se Deus é Deus, segue a Deus. Porém, eu e a minha casa já tomamos uma decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hã? Uma vez eu ouvi um testemunho de um pastor falando sobre um discípulo da igreja, aonde ele dizia que um jovem foi falar com ele dizendo assim: pastor, eu não sei o que acontece, a gente sai do culto, uma bênção, eu e minha noiva, a gente já está até com o casamento marcado, mas quando a gente passa ali perto da área do motel, o diabo põe a mão no volante do carro e a gente cai. E o pastor olhou para ele e falou assim: o diabo é você. Tu é o diabo. Quem que está no volante da tua vida, irmão? Eu preciso entender isso, irmão. A decisão é tua. Somos nós que colocamos limites em nossa vida. Somos nós que criamos os paradigmas da nossa vida. Somos nós. A partir do momento que você tomar uma decisão: eu vou mudar isso. Aleluia. Eu vou mudar essa realidade. Não precisa fazer nada radical. Eu disse isso à igreja esses dias. Mude 1%. Procure mudar 1% por dia, por semana, mas mude. Você vai ver o resultado que você vai obter. É uma decisão. Nós precisamos entender, queridos, que eu posso mudar. Eu posso hoje estar vivendo mergulhado no mais profundo calabouço do pecado. O pastor falou aqui de Lucas 15, o filho pródigo tomou uma decisão errada. Quem aqui já tomou decisão errada? Levanta a mão. Se você não tomou, você é um santo. Tem até asa aí atrás de você. Está voando. Nunca tomou uma decisão errada, irmão. Deus sabe. Todos nós já tomamos decisões erradas. Já vivemos coisas terríveis. Eu tomei decisões na minha vida, no passado, que destruíram tudo, irmão. Quando eu não conhecia Jesus, quando eu vivia lá no satanismo, eu destruí meu casamento, minha casa, perdi minha casa, o carro da minha mulher, o meu carro, minha amor, perdi tudo. Decisões erradas, não foi o diabo, fui eu. Fui eu quando eu me entreguei à prostituição, fui eu quando me entreguei a todo tipo de porcaria, fui eu. Eu destruí meu casamento, não foi o diabo. Porque o governo era meu, a responsabilidade era minha. Mas no dia que eu conheci Jesus, e Ele passou a dirigir a minha vida, tudo que o diabo roubou foi devolvido. Você pode mudar qualquer situação na sua vida, mas aprenda a tomar decisões. Jeremias escreve lá em Lamentações, capítulo 3, verso 39, do que o homem reclama, senão dos seus próprios pecados, ou dos seus próprios erros. Não dá brecha para o diabo não, irmão, porque se você der uma brecha para o diabo, ele constrói algo em cima da sua vida. Feche todas as brechas. Tome essa. Eu preciso ser discipulado, eu preciso desejar ser discipulado. Porque no discipulado eu vou encontrar uma palavra, eu vou encontrar uma direção, eu vou encontrar alguém que vai falar para mim: você está errado.
Se você quer dar direção na sua vida, no momento que você precisa tomar decisões, busque o discipulado. Procure o pastor da igreja, procure o líder de célula. Senta, eu preciso me aconselhar. Eu preciso de uma direção para a minha vida. Eu preciso de alguém que me fale algo. Eu não sei o que fazer. Eu estou numa situação de pecado. Eu estou vivendo uma situação terrível. De vez em quando dá uma travada aqui, que eu estou me recuperando. Eu preciso sair dessa situação. Procure o discipulado. Como eu disse, eu não tenho tempo para discorrer sobre tantas coisas. Segunda coisa, comece a orar de verdade sobre esse assunto. É seu casamento, a sua vida financeira, a sua vida com Deus. Não é aquela oraçãozinha michuruca que você faz. Oração, irmão. A oração, ela gera poder. É você dizer para Deus: Deus, eu quero sair desse cativeiro, dessa situação, dessa guerra, dessa luta. Eu quero retomar o governo da minha vida. Porque tem gente que está preso a situações. Tem gente que está preso. Por quê? Porque tem medo do que vai acontecer. Está refém. E Deus quer te tirar disso. Então busque o aconselhamento. Ore. E eu vou te falar a chave que te devolve governo. Sabe qual é a chave que devolve governo? Jejum. O jejum nada mais é do que aprender a dominar-se. Não é? Nós já fizemos um período de 3 dias total. Já fizemos de 90 dias sem mistura. Eu já fiz de 40 dias só comendo pão. Chega uma hora, meu irmão, que a sua boca está pastosa. De vez em quando eu fechava assim, a pastora fez um... O que foi, pastora? Foi uma carne, né? O que foi? De soja. De soja, né? Não podia comer carne, não foi? Maravilhosa aquela carne, né? Delícia. Eu tinha hora que eu fechava o olho assim, eu mordia o pão, falei, bem que podia ser uma maçã. Mas depois você passa o jejum, é coisa maravilhosa. Então o jejum ajuda você a se dominar. O que eu estou precisando recuperar? Domínio próprio. Eu preciso vencer o que está me vencendo. Porque Deus me deu o governo. Hoje eu só vim aqui para dizer para você, a responsabilidade é sua. Jesus já fez a parte dele e deixou tudo preparado para você. Mas a responsabilidade é sua. Assuma a responsabilidade. Traga para você a responsabilidade. Tem pessoas que pararam de fazer curso. Tem pessoas que pararam de fazer as suas dietas. Tem pessoas que pararam de guardar dinheiro pelos seus sonhos. Eu vou te falar, vou terminar. Como eu disse, eu não tenho tempo. Vou respeitar, senão o pastor não vai me convidar mais para pregar aqui. O que está parado na sua vida porque você desistiu? Qual é o projeto que você parou? Eu vou dizer para você, não foi o diabo que parou. Não foi Deus que parou. Foi você que parou. A responsabilidade é sua. Seu casamento está em crise. Se você é homem, seja o sacerdote da sua casa. Se você é mulher, seja a mulher sábia da sua casa. Governe. Governe. Está com problema financeiro, irmão? Resolve 1% a cada mês. Mas não fica só reclamando. Não fica fazendo empréstimo em cima de empréstimo para sair de crise, que você só está mergulhando num buraco maior. Faça tudo com prudência, com planejamento, e Deus vai te abençoar. Amém?
Como disse o pastor Fabiano, alguns meses atrás nós nos sentamos, porque nós não dirigimos a igreja só no que é espiritual, mas também no que é administrativo. E foi lançada uma palavra profética em um mês, onde essa igreja não cobria 50% do aluguel daqui. E porque nós cremos no Senhor, no mês seguinte, Deus abençoou só para nos mostrar, não só com o valor total do aluguel, mas ainda sobrou naquele mês, como um sinal dizendo: trabalhem, a responsabilidade é de vocês, pastores, a responsabilidade de vocês, obreiros, a responsabilidade de vocês que são aqui dessa igreja, em serem fiéis, é sua a responsabilidade. As portas do inferno não podem prevalecer contra a casa de Deus, quando homens e mulheres se dispõem a ir para a guerra. Você só é vencido quando você desiste. E eu quero dizer uma coisa para vocês, para fechar, e quem é da sede já ouviu isso. No mundo, nós temos muito mais desistentes do que derrotados. Tem muito mais desistentes do que derrotados. Que Deus prospere cada um de vocês. E que você saia daqui dizendo: a responsabilidade é minha. Coloque-se de pé, eu quero orar por vocês.